Opa, boa tarde a todos. Está começando aqui um podcast ainda sem nome. Eu me chamo Gabriel Souza Brum, sou estudante de Engenharia Eletrônica da UFSC e estou aqui com eles, Carlos Arrebeto. Olá, eu me chamo Carlos Arrebeto e eu sou estudante de Liderança e Gestão de Pessoas da PUC-RS, lá de Porto Alegre. João Armiles. Fala pessoal, tudo bem? Me chamo João Armiles, sou estudante de design pela Anhanguera, curso EAD já faz alguns anos e vai ser uma honra participar aí desse bate-papo com vocês. E Christian Maxuedo. Saudações, me chamo Christian Maxuedo e eu sou estudante de Relações Internacionais na Uninter. E nós iremos começar a conversa com a seguinte premissa: a renda influencia no nível de escolaridade. Pá, polêmico, hein? João, compartilha aí teu vasto conhecimento conosco. Bom, para falar de nível de escolaridade, a gente tem que primeiro falar de desigualdade, né? Claramente, uma pessoa que tem que trabalhar para ajudar a financiar a casa, para cuidar das contas, dificilmente vai conseguir conciliar com uma faculdade. Ele vai ficar no ensino médio ou fundamental, provavelmente. Dificilmente ele passa por uma faculdade ou algum estudo letivo. Exatamente. Eu até fiz um pequeno formulário que o Carlos me ajudou a espalhar por Porto Alegre. Aliás, um abraço aí para Porto Alegre, né? Que confirma essa frase, né, Carlos? Bah, pois é, né? A desigualdade existe por causa da má distribuição de renda e isso é um fato, não tem o que discutir. E essa má distribuição de riqueza é um problema que realmente afeta todo mundo e ninguém fica de fora. Não se trata só dos problemas sociais ou da concentração de renda. Essa má distribuição de riquezas, ela gera um distanciamento enorme entre aqueles que ganham mais e aqueles que ganham menos. Então, os que ganham mais, eles estão numa parcela ridiculamente menor em relação à gigantesca massa de pessoas ganhando muito pouco e não tendo condição de viver. E o que a gente pode fazer para resolver essa situação aí, Christian? De um modo geral, quem tem que resolver isso é o governo brasileiro. De certa forma, ele tem que regulamentar e monitorar os mercados para não permitir a criação de monopólios, investir mais em programas sociais para a inclusão dos alunos e taxar grandes fortunas. Cara, além do governo, o indivíduo também tem que fazer a sua parte. Se manter informado e votar consciente, comprar de pequenos mercadores, pressionar políticos e auxiliar em causas sociais sempre que possível. Essas pequenas causas são que realmente fazem diferença. E não dá pra culpar só o governo, sendo que o indivíduo tem também a sua parte. E todos têm que fazer a sua parte. E para deixar essa conversa ainda mais democrática, vamos ouvir agora a opinião do delegado Carlos Iglesias. Meu nome é Carlos Iglesias Júnior, sou delegado de polícia no Rio Grande do Sul desde 1999 e a pauta dessa manifestação seria o registro de opinião a respeito dos impactos da desigualdade no nível de escolaridade. Na verdade, é óbvio que existem reflexos que de alguma forma influenciarão positiva ou negativamente no indivíduo a partir de suas condições sociais. Contudo, não se pode dizer que tais condições sejam absolutas e que não existam hipóteses ou contrapontos fora desse gráfico para ambas as situações. Talvez aí resida um aspecto de fundamental importância nessa abordagem: o quão determinante é a vontade, o comprometimento e a resiliência das pessoas. Esses comportamentos são imprescindíveis, diria os fiéis da balança, que farão a diferença entre o sucesso e o fracasso no desempenho da pessoa, funcionando como uma premissa de como as coisas evoluirão para ela. De regra, não há nenhuma condição privilegiada que garanta o desenvolvimento de um indivíduo que seja preponderantemente relapso, irresponsável, fraco, suscetível, nem tampouco alguma que ele detenha o crescimento se esse impulso for verdadeiro e ordenado. Outro aspecto importante diz respeito à própria temática quando fala em nível de escolaridade. Dessa forma, parece que isso se sobrepõe ao conceito de nível de conhecimento. Esse, na verdade, seria o mais importante, já que é pressuposto verdadeiro para a qualificação da pessoa e o seu crescimento como indivíduo e cidadão. Pouco importa se dita pessoa tiver em seu currículo o nível médio ou mesmo o superior, se não dominar conhecimentos básicos e de raciocínio de maneira que conceda a ele a autossuficiência e o discernimento para se portar como cidadão e desempenhar uma atividade produtiva, que chamamos de profissão. O que vemos décadas a fio é um combate que não tem produzido muitos resultados alentadores. Muito ao contrário,
tem conseguido criar uma massa de analfabetos funcionais que justamente são conduzidos a evoluir no nível de escolaridade, mas muito pouco no nível de conhecimento. A questão que é fato é que o nosso país possui realidades extremamente distintas, impostas por questões geográficas, sociais, culturais e econômicas, e isso deve ser considerado na gestão educacional. O universo de contextos familiares, muitos sem o efetivo exercício de sua função social, acabam por dificultar ainda mais a função da escola, fazendo com que ela aparente menor importância do que efetivamente possui. Não se pode debitar a responsabilidade pela evasão escolar ou baixo rendimento simplesmente a uma condição econômica. Políticas sociais de distribuição de renda ou benefícios são igualmente discutíveis, já que os seus resultados práticos, ao menos na qualidade da educação, não são perceptíveis. Essas políticas ainda geram uma condição de permanente dependência, extraindo do indivíduo a determinação de evolução, de melhora de sua condição. Há exceções que realmente precisam de um aporte direto do Estado. Estado esse no contexto amplo do ente público, seja a União, unidades federadas ou municípios, exatamente para auxiliar no combate à pobreza extrema, onde o que está em jogo mais do que a educação é a própria subsistência da pessoa. Por outro lado, tentar assentar a solução do problema em políticas públicas assistencialistas, como regra, é o mesmo que dar o peixe ao invés de ensinar a pescar. A canalização de boa parcela desses recursos na qualificação do ensino público, sobretudo na educação básica e nos níveis médio e técnico, poderiam gerar significativa evolução nesse quadro. Mas essa qualificação não estaria apenas na estrutura física de escolas, que também merecem atenção, mas na qualificação e no estímulo aos professores e, sobremaneira, no aprimoramento da doutrina educacional, focada em despertar o interesse à sua importância, a produzir conhecimento útil ao indivíduo e a desenvolver e incentivar o seu espírito de cidadania e de responsabilidade. Também, talvez tenhamos que pensar a escola exercendo funções que naturalmente seriam da família, mas que por um ou outro motivo tem sido omissa em seu mistério de incutir doutrinas de conduta que devessem integrar a formação do caráter de seus membros. São as famílias que autorizam o uso, e exatamente essa é a palavra, o uso de suas crianças pelo tráfico, por exemplo, para o crime de um modo geral, em busca de dinheiro fácil, de poder, de um atalho para uma pseudo-condição melhor de vida. Em suma, temos que ir um pouco mais a fundo nessa análise se quisermos efetivamente encontrarmos soluções, já que muitos dos problemas que podem não estar onde suponhamos à primeira vista. A verdade é que cada um de nós é responsável pela condução de nossos destinos. Alguns por um caminho mais reto, outros com algumas chicanas, mas o importante é disseminar a consciência de que todos podemos avançar, mantendo a ética, a correção de atitudes, a busca de oportunidades, quiçá logo na frente por um caminho melhor pavimentado. Falou bonito, delegado. Bom, a gente vai ficando por aqui. Muito obrigado por ter ficado conosco até o final. Um grande abraço e tchau!